Juntos mais uma vez para darmos sequência à leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje vamos ver o capítulo 19, O Instinto. Pergunta: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Isso está no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 703. O instinto, vamos lá. Por ocasião das sucessivas passagens pela matéria, o ser vai incorporando ao seu arquivo de aprendizagem as reações elaboradas contra certas ações do meio. Percebe que é necessário, para se manter na matéria densa, aprimorar a capacidade de obtenção de alimentos e assegurar a integridade física. Imposições que lhes fustigam a solidificar o instinto de sobrevivência, que se vê gratificado com a sensação advinda das necessidades atendidas. Essas necessidades, quando satisfeitas, proporcionam um certo prazer, ou, caso contrário, dor e frustração, determinando assim a busca pelo bem-estar e a fuga do sofrimento. Ambos tidos como sensações nascidas do relacionamento com o meio. Nessa busca de fuga, que lhe orienta a sobrevivência na matéria, o ser realiza atos instintivos, externados como ações reflexas, passando posteriormente a constituir o reflexo condicionado, no qual a ação se efetua à revelia da consciência nas espécies inferiores. Uma vez que nas mais evoluídas existe certa dose de inteligência rudimentar que lhe pode atuar paralelamente ao instinto. Andando em um bosque, ao pisarmos em um galho ressequido, provocando certo barulho, o pássaro que está próximo compreende nervosa retirada logo que o som lhe alcance a audição. Esse movimento de fuga é involuntário e inconsciente, reflexo e instinto, tendo por finalidade a conservação do animal. Para que o pássaro fugisse, não houve articulação do raciocínio, nem mesmo a participação ostensiva da consciência. Apenas o pássaro teve o seu aparelho sensorial excitado, o que provocou em seus músculos ações reflexas orientadas pela ordem imperiosa de deixar o local ameaçado. Essa ordem é que se constitui o fator básico do instinto. É acionada tal qual uma sirene, quando as condições para aquela espécie se mostram perigosas à sua integridade. A ordem pode dispensar a reflexão, pois se encontra pirogravada na consciência, fortalecida desde as primeiras manifestações hostis ao ser, atuando como um alarme acionado, posto a funcionar pelas agressões do meio e não pela reflexão em si. O pássaro não espera para saber se o barulho foi provocado por alguém que lhe traz comida ou se, por outro lado, que quer lhe comer. Recebe uma espécie de choque onde a retração é imediata, imprimindo fuga de uma situação dolorosa a que o ser já fora submetido em situação semelhante no passado. Faço eu aqui um parênteses. Esse pássaro, dado como exemplo, pode nunca ter sido atacado, mas ele guarda esse instinto de gerações e gerações, entre aspas, de vidas anteriores como pássaro. Entendemos isso? Pois, seguindo. Por esse motivo, o pássaro foge, como fazem seus antepassados há milhões de anos. No caso específico das aves, dotadas de necessidades e obrigações semelhantes para com a sobrevivência,
esperam-se ações e reações análogas para qualquer espécie. Como o instinto vai se aperfeiçoando num crescente, orientando o ser em suas buscas, podemos concluir que ele não se localiza no corpo físico, cujo destino no final da encarnação é o pó. Mas alguém poderá dizer: se tomarmos um pássaro na floresta, o alimentarmos e domesticarmos, ele perde a noção de perigo quando alguém se aproxima. Ele baixa a guarda, por assim dizer. É verdade que os animais se deixam domesticar e até condicionar, como provou Pavlov em suas experiências. Mas essa, entre aspas, confiança que eles depositam nos humanos poderá ser anulada quando as condições de sobrevivência de seus, entre aspas, amigos lhes destinam a encontrarem carregadas de ameaças. Não são poucos os casos de animais que se revoltam contra os seus, entre aspas, donos e mostram a ferocidade costumeira quando não se sentem seguros. Podemos afirmar ainda que o instinto é aperfeiçoado pelo exercício prolongado na matéria densa, tornando-se, no dizer do Espírito de Verdade, uma inteligência não racional que se amplia pela abertura da consciência no domínio das ideias. Dessa maneira, o instinto pode ser contabilizado à conta de manifestação embrionária do intelecto, que organiza em painel alguns sinais de perigo, sobrevivência e bem-estar da espécie, no que se firma um relacionamento com certa segurança entre o ser e o meio. Reproduzida por incontáveis descendências, essas ações e reações incorporam-se ao princípio inteligente, determinando diretrizes onde a sobrevivência do ser é o objetivo final, salvaguardando os processos de nutrição, conservação e reprodução. Por outro lado, a inteligência, começando a aflorar, à medida que as experiências se sucedem, faz surgir e intensificar a convivência social, a chefia, a organização, a comunicação, a fraternidade, a curiosidade, o instinto maternal e outras aquisições que, embora embrionárias, constituirão no futuro do ser humano a marca da sua procedência, quando o mesmo poderá aperfeiçoá-las mediante o seu livre-arbítrio ou embotá-las por julgá-las inúteis no seu presente estágio evolutivo. A respeito do instinto, escreve Gabriel Delany em seu excelente livro A Evolução Anímica, como clara se torna a existência e a pertinácia dos instintos do homem. É que, na verdade, eles constituem, de qualquer maneira, os fundamentos da vida intelectual, pois os mais pristinos e mais duradouros movimentos perispirituais que as incontáveis encarnações fixam incoercivelmente em nosso invólucro fluídico, e, se o verdadeiro progresso consiste no domínio desses instintos brutais, infere-se que a luta seja longa, quão terrível antes de conquistar esse poderio. Era indispensável passasse o princípio espiritual por essas tramas sucessivas, a fim de fixar no invólucro das leis que inconscientemente regem a vida e entregar-se depois aos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual e moral, que o devem elevar à condição superior. A luta pela vida, por mais impiedosa que pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar as suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. Vamos ler Gabriel Delany. Temos aqui mais um livro que nos vale a pena buscar e aprender. Concluímos então esse capítulo com a palavra do Espírito de Verdade em resposta à pergunta 73 do Livro dos Espíritos. É pelo instinto que todos os seres provêem suas necessidades. Mais aprendizado temos a cada novo capítulo que estudamos. Eu aguardo todos vocês
nos próximos capítulos. Abraços e até breve.